Otaku procurando anime no catálogo da Netflix. Oi, esse aqui é bonito, hein? Parece ser interessante. Meu casamento feliz, quer dizer então que é feliz, né? Rola beijo, rola um monte de coisa que eu gosto e tal. Otaku dando play no episódio. Mas cadê minha alegria? Cadê minha felicidade? Cadê meu beijo, mano? Cadê? Esse é um daqueles exemplos onde não se pode julgar o anime pela capa, nem pelo nome, nem pelo trailer, ou qualquer coisa do tipo. Ao contrário do que pode parecer no primeiro momento, meu casamento feliz, de feliz não tem nada. A história acompanha a vida sofrida de uma menina que, à la Cinderela, é maltratada por sua madrasta e por sua meia-irmã. A protagonista Saya, após perder sua mãe por motivos de partir o coração, foi tratada como se ela fosse servente da própria família. Nem o pai dela era aliado dela. Como era de se esperar, a Saya passou a ser uma menina tímida, com uma autoestima muito baixa, toda complexada, dentre outras coisas. Até porque, mesmo sendo um romance, esse anime também é histórico. Se passa no Japão Imperial do século XX, com a diferença que os nobres são pessoas com habilidades sobrenaturais. Quanto mais forte for a habilidade paranormal da família, maior a hierarquia dela nessa sociedade. Então, além de não ser amada pelo próprio pai, de ser menosprezada demais pela madrasta e pela irmã dela, a Saya ainda era humilhada constantemente por não ter poderes sobrenaturais. No entanto, um belo dia tudo muda, porque o pai dela, de sacanagem, resolve casar ela com um cara que é famoso por maltratar e menosprezar as pretendentes que ele recebe. O que ninguém esperava é que o Kudo, o novo pretendente da protagonista, acabou gostando dela. Não por menos, devido à sua criação super complicada, a Saya tinha um temperamento muito diferente das outras garotas da nobreza que o Kudo conhecia. Então, mesmo com essa história de poderes sobrenaturais para dar aquela pimentada na história, a autora se manteve bem fiel aos costumes daquela época. E dá pra gente afirmar que a Saya é sim um modelo de mulher muito popular para as pessoas daquela época. E por mais que ela tenha sido muito maltratada e não tivesse recebido o devido valor da própria família dela, a Saya ainda era uma menina bonita, muito prestativa por conta da criação que ela teve, educada, recatada, atenciosa e gentil. Não demora muito pro Kudo perceber todas essas qualidades e sentir vontade de proteger a menina. Ah, Vitor, então depois que eles se conhecem, eles começam a se apaixonar gradualmente e a história vai ficando feliz. Mais ou menos. De fato, eles vão se apaixonando gradualmente e eles vão começando a buscar a felicidade, só que os problemas são muito maiores do que a felicidade que eles conseguem encontrar. Então a história ela vai andando de forma bem inconsistente nesse sentido, não só na primeira como nessa segunda temporada, onde várias coisas foram explicadas, mas problemas maiores estão aparecendo. A única coisa assim que parte o coração mesmo é que por diversos preconceitos, o mal entendido com relação ao nome não é o grande problema dessa história. Muitas pessoas já não dão a mínima bola por ser um romance voltado para o público feminino. A demografia é shoujo, por mais que o material original seja light novel, quando a gente converte para mangá, a revista passa a ser shoujo por motivos muito justos, né? Mas mesmo as pessoas que não se prendem à demografia, que honestamente é o certo, é o correto a se fazer, ainda deu muito BO, teve muita gente reclamando que o romance estava enrolado, que o negócio não anda pra frente, é muito síndrome de Cinderela, dentre outras coisas. E, honestamente, a parte da síndrome de Cinderela e o romance ser enrolado fazem um certo sentido, então fica difícil falar que não tem. O problema tá no exagero e na distorção que as pessoas fazem com relação a essas coisas. Então, desmembrando esses maus entendidos pra vocês, pra ficar compreensível pra todo mundo. Quando a gente fala de síndrome de Cinderela, a gente tá falando que a protagonista é uma princesinha super frágil e delicada que precisa ser protegida pelo príncipe encantado dela. De fato, a história se baseia muito nisso, sim. O ponto é que muitas pessoas interpretam essa história de síndrome de Cinderela como se isso tornasse a história rasa, fraca, como se fosse só mais uma Cinderela, mais uma versão da Cinderela. Mas desculpa, gente, Cinderela, por melhor que seja a história, é uma história super curta com começo, meio e fim. E quando a gente começa a falar dessa obra, a gente tá falando de uma série de light novels, ou seja, é uma história muito mais elaborada, que nem teve final ainda, vale dizer. Então, eu não curto o arquétipo da personagem, eu não curto esse tipo de proposta. Beleza. Agora, o teu ponto de referência tá ancorado na Cinderela, e você acha que vai ser só mais do mesmo? Meu, me desculpa, você tá sendo ingênua, não sei. Da mesma forma, quando o cidadão, a cidadã, principalmente cidadão, isso é um problema mais dos caras do que das mulheres, pra falar a verdade. Fala que o romance tá enrolado, eu preciso vir aqui ser o cara chato que fala pra vocês, mais uma vez, que não é o primeiro vídeo que eu falo isso, muito pelo contrário, que isso que você tá chamando de enrolação não é enrolação, e sim vozes da sua cabeça tentando justificar o porquê que você não está gostando do bagulho. Ah, Vitor, você tá falando que eu tô maluco? Não é isso que eu tô querendo dizer.
O que eu tô falando é que você tem a impressão de que é enrolado porque você não consegue reconhecer certas coisas que vão acontecendo ao longo da história como uma progressão romântica consistente. Pra você, provavelmente, progressão romântica é beijo, é pedido de namoro, é noivado, são coisas bem concretas que, honestamente, de certa forma, a gente pode chamar de endgame. Qual é o endgame de muitas histórias de romance? Beijo. Qual é o endgame de muitas histórias de romance? Casamento. Qual é o endgame de muitas histórias de romance? Namoro. Fica complicado daí, porque você não consegue dar valor pro que sustenta o namoro, pro que dá sentido pro casamento, pro que faz o beijo ser um momento especial, dentre outras coisas, né? Aí a gente pega obras, animes como Meu Casamento Feliz, onde, desde que eles se conhecem, o romance tem sido gradual, tem sido sólido, tem sido consistente. Para as pessoas que gostam dessas coisas mais concretas, assim, e o beijo, e não sei o que. Os eventos da segunda temporada tendem a te agradar mais. Não sei se você vai aguentar chegar até lá se você tem esse tipo de mentalidade, mas, pra quem tá decepcionado com ele, já teve beijo no episódio 3, 4 da segunda temporada, não vou lembrar certinho qual que é, mas teve. Só que mesmo assim, esse anime ainda fica com a fama de que é enrolado, porque não tem as coisas que as pessoas querem que tenha de uma forma muito relâmpago, gente. Vocês acham que faz sentido? E antes que eu receba o comentário mal educado de alguém falando Vitor, tá cagando regra, que não sei o quê. é importante colocar pra você que não quero te convencer, eu quero te informar. Então pode ficar tranquilo, porque eu não tô chegando em você e falando, não, você não pode falar que é enrolado, porque você está falando bobagem, eu sou muito foda, que não sei o quê. Eu não faço isso, gente, é babaquice. Isso aí é babaquismo de gente que tá viciada em internet. Eu não estou viciado em internet, eu não sou esse tipo de babaca. Eu posso ser babaca com outras coisas, mas com isso não. Então, você pode achar o que você quiser. A única coisa que eu tô te colocando é, achando isso ou não, fato é que não é enrolado. Pode ser mais lento do que você gostaria, pode não ser da forma como você gostaria, mas não é enrolado. Se você não quiser reconhecer isso, eu não posso fazer nada. Eu tô aqui pra mostrar pra você como as coisas são, não como você gostaria que elas fossem, tá? Mas enfim, apesar dos maus entendidos relacionados a essa história, ainda é um anime muito bem feito, a produção é muito boa, até nas cenas de ação, tá? Que não são frequentes, porque é mais focado em drama e romance, mas que quando acontecem são muito bem feitas, melhores até do que muitos animes focados em ação, inclusive. A história é sólida, é bem feita, não só do ponto de vista do desenvolvimento romântico do casal principal, você tem o drama individual dos personagens que é sensacional, especialmente da Saya e do Kudo, que é um personagem um pouco mais secundário, mas também muito relevante, porque ele é o par da protagonista. Da mesma forma, os mistérios relacionados à família da Saya, porque no primeiro momento dá a entender que a família dela é uma, mas na verdade a família dela é outra. Dá a entender que ela não tem poderes sobrenaturais, mas na verdade ela tem, um bem apelão inclusive. Por isso tem tanta gente atrás dela, por isso tantos problemas ficam aparecendo na vida desse casal. Todo mundo quer uma lasquinha ou quer evitar que a Saya fique solta porque tem medo do poder dela ou porque quer usar o poder dela para benefício próprio, gente. E é justamente por conta desse poder dela que ela começa a deixar de ser a princesinha indefesa lá, Cinderela também. Ela ainda mantém mais ou menos a mesma personalidade, porque quanto mais bem feito, mais complexo é um personagem, mais ele acaba lembrando os seres humanos que o criaram. E quanto mais parecido com os seres humanos são os personagens, mais a gente pode usar a psicologia para explicar o porquê que as coisas são como elas são. E por mais que a Saya ela esteja ficando mais independente, ela esteja se fortalecendo, ela esteja trabalhando os problemas de autoestima complexos que vêm desde a infância dela, as pessoas elas não mudam com essa facilidade. Assim, isso não acontece. No vídeo sobre o Subaru mesmo, eu explico por que personagens lineares são personagens mais benquistos pela maior parte do público, de maneira geral. Eles são mais fáceis de se gostar pra muita gente. Mas personagens como a Saya, do meu ponto de vista pelo menos, eles são tão interessantes quanto. Muitas vezes, quando eles são bem feitos, igual a própria Saya é, igual o Subaru é também, eles me agradam mais do que a grande maioria dos personagens lineares que tem por aí. Isso é uma opinião pessoal minha, mas de todo modo é um diferencial dessa história. Diferencial esse que, inclusive, sustenta, dá mais substância, sabe? Deixa a carga dramática da história, os mistérios, tudo mais interessante. A história fica mais envolvente de maneira geral para quem se dispõe a assistir prestando o mínimo de atenção. Mas enfim, eu não vou entrar mais em detalhes porque eu acho que vocês já entenderam tudo que eu quis passar. Não faz sentido ficar prolixando e pegando na vírgula cada coisinha, não, gente. Eu não faço isso em praticamente nenhum vídeo, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso e se você quiser saber mais, você vai ver o anime. E se você ainda está em dúvida se faz sentido ou não começar esse anime, eu posso dizer que, como deu pra perceber, eu gosto muito desse anime,
Vou continuar gostando, provavelmente, com as próximas temporadas que virão. Dificilmente não vai ter continuação esse anime, por mais que não esteja tão popular quanto eu acho que merecia. Ainda é popular o suficiente pra ganhar uma terceira temporada, por exemplo. Então, vale a pena dar uma chance, mas eu não tenho como escolher por você. Especialmente em casos como esse, onde o anime claramente é 880. Ele não é pra todo mundo, não vai agradar todas as pessoas que pararem pra assistir. Depende muito do que você tá buscando numa história, e é por isso que eu me dei o trabalho de colocar todos os prós e os possíveis contras do anime pra vocês de forma mais resumida. Beijão, um abraço e até a próxima!